O Comitê de Política Monetária resolveu manter a taxa Selic em 13,75%. Nesse vídeo, a gente vai comentar um pouquinho sobre os pontos que levaram o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, a entender dessa forma. Então vamos dar uma olhada aqui no que eles comentaram. Primeiro ponto que eles falam com relação ao ambiente externo. Então, está marcado pela perspectiva de crescimento abaixo do potencial no próximo ano, com alta volatilidade nos ativos financeiros e em ambiente inflacionário pressionado, embora com sinais positivos na margem. Isso quer dizer que alguns países, algumas economias estão apresentando sinais positivos, mas não é do ponto de vista generalizado. Com relação à política monetária nos países avançados, as taxas de juros continuam restritivas, e uma maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais. O que quer dizer isso? Que os mercados estão demandando que os governos gastem menos, controlem mais os seus gastos. Isso aí gera para o Comitê de Política Monetária maior cuidado por parte dos países emergentes. Quer dizer, a visão que o Comitê de Política Monetária tem é essa. Agora, ele está dizendo aqui também que os dados recentes da atividade global têm sido relativamente resilientes, estão aguentando o tranco, e o relaxamento de restrições sanitárias na economia chinesa alivia a possibilidade de novas rupturas na cadeia de suprimentos globais. Então, quer dizer, a expectativa é de que não haja falta de produtos, o que vinha causando elevação nos preços, porque os insumos estavam ficando mais caros. Então, a cadeia de produção, você tem um problema dos insumos ficarem mais caros e aí você aumenta o preço dos produtos, o que causaria inflação. Então, um fator gerador de inflação seria a falta dos insumos providos pela China em função das questões das restrições sanitárias por lá. Então, em relação à atividade econômica brasileira, o conjunto dos indicadores mais recentes segue corroborando o cenário de desaceleração esperado pelo Copom. Então, o Copom está vendo que, apesar de você ter, já a gente vai ver isso daqui, apesar de você ter um aumento na questão na redução da oferta aumento do número de empregados, ou seja, uma redução no índice de desemprego, isso aí reduz, obviamente, a quantidade de pessoas desempregadas, o que, por sua vez, tem um efeito relativo ao preço do trabalho. Então, se você tem uma menor oferta de mão de obra, obviamente o preço do trabalho sobe e isso aí pode gerar uma inflação. E aí tem aqui, não obstante algum arrefecimento, tanto a inflação ao consumidor quanto suas diversas medidas de inflação subjacente seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. E aí fala das expectativas de inflação, lembrando que segundas-feiras a gente comenta sobre o relatório Focus, que fala das expectativas de inflação, e ele mostra que está aqui, as expectativas encontram em torno de 5,7 e 3,9 para 2023 e 2024, respectivamente. E aqui eu lembro que muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas para que eu estou vendo a inflação aqui no relatório Focus e tal? Porque os próprios formuladores das políticas públicas, no caso o Banco Central, está olhando para esses dados para definir a taxa básica de juros que afeta a vida de todo mundo. Porque uma taxa de juros alta segura a economia. Uma taxa de juros alta aumenta o crédito, aumenta o preço do crédito. Então você vai pagar mais juros quando você for adquirir alguma coisa a crédito. O cara, quando vai investir, também. Com essas posições de futuro, o Banco Central, que está olhando o que o mercado está pensando,
acaba importando, ou seja, trazendo para dentro das suas decisões essas visões do mercado. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. As projeções de inflação agora do Copom, tá certo? Em um cenário de referência, situam-se em 5,6 para 2023 e 3,4 para 2024. Aqui a gente sabe que isso aqui está fora da meta, né? 5,6 para 2023 estaria fora da meta, vem mais uma cartinha aí do presidente do Banco Central. Então as projeções para a inflação de preços administrados são de 10,6 para 2023 e de 5% para 2024. Isso aqui 10,6 por quê? Porque os preços administrados eles trazem a inflação passada, né? E isso aí eleva o preço dos itens como energia elétrica e tal, que tem o preço corrigido pela inflação. Suas premissas e projeções atualmente é maior do que o usual, indicando que essas projeções do Banco Central não são muito garantidas, vamos dizer assim, né? Finalmente, o que eu quero dizer é o seguinte, é que com relação à questão fiscal, que seriam os gastos públicos, o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, somente se manifestou que está de olho e tudo mais, e que não vai se abster de tomar medidas no sentido de corrigir, de aumentar a taxa de Selic se for necessário, o que na realidade é mais uma, entre aspas, ameaçazinha aí para o pessoal não sair gastando loucamente. Por quê? Porque o objetivo dele é fazer o que se chama de ancoragem da inflação, que é o seguinte, o mercado ter medo, né, de que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros e fique tranquilo, entre aspas, também, de que isso irá acontecer se o governo resolver, se o executivo começar a querer gastar demais. Dito isso, eu quero chamar você para dar uma olhadinha no que vai aparecer aqui do lado, que é o programa Ícone. Então dá uma olhadinha, eu fiz um vídeo explicando os detalhes do programa Ícone, que é para aquelas pessoas que querem levar a sério os seus investimentos. Então tá aqui, dá uma olhadinha aqui em cima, vai aparecer esse vídeo e você assiste para conhecer direitinho o programa, como é que funciona. Então é isso aí, eu aguardo você no próximo vídeo e até lá.